intensa. E domingo, às 18 horas, culto de adoração, culto da família, para a honra do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então aí, os avisos todos dados. E estamos juntos essa semana, que inicia o mês de outubro. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra que eu recebi essa palavra em João, no capítulo 6, versículo 9. O capítulo 6 de João, ele vai falar da multiplicação dos pães. Onde Jesus ia, multidões ele arrastava. Porque onde Jesus estava havia cura, libertação. E o versículo, irmãos, 9, do capítulo 6 de João, Jesus está diante daquela multidão faminta e ele alimenta mais de 5.000 homens em uma época onde mulheres e meninos não entravam no censo, não eram contados. E a Bíblia nos diz que só contaram os homens que só eram contados naquela cultura, naquela época. Contaram 5.000 homens que foram alimentados de pão, se fartaram. Fora as mulheres e fora as crianças. Uma estimativa de mais de 15.000 pessoas estavam ali seguindo a Jesus. Muitas foram ali curadas, libertas. E neste dia em especial, elas foram alimentadas. No capítulo 6, versículo 1, nós vamos chegar até no versículo 9. Mas diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Jesus foi para o outro lado da margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. A Bíblia diz que todos os enfermos que iam até Jesus, eles eram curados. Você imagina, irmãos, isso? Toda enfermidade ia até Jesus, eles eram curados. Então, grandes multidões iam atrás de Jesus para receber algo dele, a cura principalmente. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa era uma festa dos judeus e estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele pergunta a Filipe. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ele iria fazer. Aleluia. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Aleluia. Feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, que a tua palavra seja aplicada nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu te oro nesse momento, para que tua palavra ache morada no nosso coração. Muito obrigado, Deus. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Então, diante, irmãos, de uma situação, eu fico imaginando como foi esse dia. E alguns textos bíblicos eu queria estar lá no momento para ver, e esse era um dos. Como é, meus amados irmãos, que 5 pães e 2 peixes podem alimentar mais de 5.000 pessoas. Filipe vai dizer 200 denários. Um denário era salário de um mês, de um trabalhador braçal. Mais de um ano de trabalho. Não daria conta para dar de comer a todo mundo, e todo mundo só pegaria um pedacinho de pão. Muita gente. Onde vamos comprar? Como vamos distribuir?
E Jesus ele fala a Filipe e diz: como é que nós vamos fazer? Porque Jesus ele queria testá-lo e aparece no meio da multidão algo muito pequeno para tão grande realidade. Mas a palavra que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que ninguém te menospreze pelo pequeno que você é ou por aquilo pequeno que você tem que dar. Ninguém te menospreze. O inimigo, irmãos, ele sabe fazer isso. E o tempo todo ele levanta situações e pessoas para nos colocar para baixo, para nos colocar no fundo do poço das nossas emoções, e dizer que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não vamos conseguir, que você é um derrotado, você nasceu para sofrer, você não vai vencer, você não vai conseguir. O inimigo ele vem com esse discurso, mas Deus diz nesta noite a você: não importa o tamanho que você é, nas mãos dele, ele pode fazer multiplicar para alimentar multidões. Eu fiquei meditando nessa palavra e ouvi o desprezo dos discípulos, em desprezar o que eles já tinham. O pouco que você tem em Deus é suficiente para Ele fazer um mover extraordinário na tua vida. Para que dar isso aqui? Para que isso? Só tem 2 pães. E só tem 5 peixinhos. Não dá para nada, Jesus. Não dá para nada. Ele menosprezou aquela situação, o pouco que tinha. A Bíblia nos diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então não menospreze aquilo que Deus te deu. Encontrei um rapaz que ele tinha comprado um carro. E ele disse: eu comprei um carro. Eu disse: que bênção, mas é um carro velho. Irmão, 2000 não sei quanto, tem isso aqui. Não é aquele carro, mas é um carro. Disse: meu querido, agradeça a Deus. E você não anda mais de ônibus, aleluia. Você tem um carro para você andar para cima e para baixo. Então valorize o que você tem. O que é que você tem? Valorize. Você valoriza a sua esposa? Você valoriza o seu marido? Meu pastor, meu marido é os pés da besta. Valorize. Minha esposa, o senhor não entende, pastor? Valorize. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Os discípulos não imaginavam o que Jesus iria fazer com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Eles não sabiam o que Jesus poderia estar fazendo com aquela migalha, vamos dizer assim, em relação a tanta gente querendo comer. O pouco que você tem, o Senhor vai multiplicar no nome de Jesus. Começa a valorizar aquilo que você já tem, aquilo que você já alcançou. E que ninguém, meu amado, nessa vida te menospreze pelo pouco que você tem, ou pela situação que você se encontra. Ninguém te menospreze. O que é que você tem de pouco? Pastor, a minha fé, pequenininha. Jesus disse: se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de orar e dizer: monte, sai deste lugar e vai para o outro. Talvez você diz: a minha sabedoria é pequena. Pastor, eu não sou sábio, eu não sou inteligente. O Senhor usa para enganar a medicina os grandes homens que se dizem sábios. Talvez você está dizendo: meu tempo é pequeno, mas aquele tempo que você tem, você dedica a Deus, Ele te dará tempo. Talvez você diz: a minha inteligência é pequena, o Senhor irá te usar de uma forma extraordinária. Talvez você diz: o meu dinheiro é pouco, Deus vai multiplicar. Talvez você diz: o meu recurso também é escasso, mas Deus vai fazer multiplicar. É valorizar aquilo que já tem.
não menospreze e nem permita que ninguém te menospreze por aquilo que você é. Não permita. Coloca na mão de Deus e o Senhor, Ele vai multiplicar. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a agradecer a Deus em oração por aquilo que você já tem e um dia menosprezou. Agradeça a Deus pelo marido que você tem. Pastor, meu marido é ruim, mas quantas mulheres não têm um marido? Agradeça a Deus pela esposa. Pastor, minha esposa, mas quantos homens não têm uma esposa? Está aí na prostituição. A casa não tem tanto conforto, mas você tem uma casa, meu irmão. Você tem uma cama, você tem. Comece a agradecer. Seja agradecido. Não menospreze aquilo que Deus te deu, porque Ele vai fazer desse pouco que Ele já te deu, multiplicar, assim como Ele multiplicou o pão e o peixe para aquela multidão. Já agradeceu a Deus? Senhor, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já me concedeu, por aquilo que o Senhor já me deu. Tem pessoas que nos menosprezam por aquilo que nós somos. E muitas vezes nós mesmos nos menosprezamos. Nós falamos assim, eu sou burro. Quantos aqui já chegaram a dizer, eu sou burro? Eu sou pobre, eu não posso. Essas coisas só acontecem comigo. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. Eu não vou para lugar nenhum. Eu já me contentei. Eu joguei a toalha. A minha vida é essa. É para sofrer. Eu vou esperar a morte chegar. Desistiram de viver. Porque se acha que é menor. Acha que é inferior. Você não é menor, você não é inferior a ninguém aqui nessa terra. Diga para o seu irmão, você não é inferior a ninguém. Deus te capacitou de inteligência e de sabedoria. Levante-se e vença, porque o pouco que Deus te deu, Ele quer fazer multiplicar. As pessoas dizem, tu não tem nada, tu é um Zé Ninguém. Eles vão rasgar a boca com você, porque eles vão te ver prosperando, aleluia. Eles vão te ver na bênção. E vai dizer o que foi que aconteceu, você vai dizer, foi Deus na minha vida, porque o pouquinho que você tinha, você entregou. Aquele menino, irmãos, poderia muito bem dizer, os pães e os peixes são meus, não vou dar a ninguém. Esses pães e peixes não dá nem para mim, vai dar para esse povo todinho. Mas o pouco que ele tinha, ele fez uma oferta e ele doou, mesmo recebendo uma palavra que o menosprezava. Para que serve isso? Esse pão não dá para nada, Jesus. Jesus disse, traz aqui. Traz aqui. E você vai ver o que é que eu vou fazer hoje. E a palavra vai dizer, no versículo 7, Berg, em diante, o que é que aconteceu. Do capítulo 6 de João. Olha o que aconteceu com o ato de entrega. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço pequeno de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas para que serve isso? No meio de tanta gente. Então Jesus disse, fazei que o povo se assente. Pois havia uma grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Meu Deus. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quantos os desejaram.
E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com cada pedaço dos pães, dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam de comido. Aleluia. Então, vendo aquele homem um sinal de Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O milagre aconteceu. Eles comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes, um cesto para cada discípulo. Isso é o que Deus faz para aqueles que nele confiam. Isso é o que Deus faz naqueles que entregam o tudo, mesmo o tudo dele, sendo coisas insignificantes para a situação. Mas aquele jovem fez, e o milagre aconteceu. Deus vai usar muitos aqui que as pessoas diziam que não era nada e nem ninguém. Ó, tu é um pobre, tu é um derrotado. O teu pai é um derrotado, tua mãe é um derrotado. Deus vai te usar, te prepara, meu irmão. Te prepara que Deus vai te usar. Ninguém te menospreze pela fé que você abraça. E nos últimos dias nós estamos sendo muito menosprezados pela fé. São ignorantes, são os burros, os alienados, os bobos. Tanta coisa chama da gente. Tanta coisa. Nos menosprezando. Mas vão rasgar a boca, porque o Senhor exalta aqueles que Ele quer, na hora e no dia que Ele quer. Paulo vai dizer a Timóteo também, 1 Timóteo 4,12, ninguém te menospreze pela tua mocidade. Tudo que eu menosprezo, irmãos, eu perco. Tudo que eu menosprezo, eu perco. Mas tudo que eu valorizo, eu recebo. Davi e Golias, na guerra, na batalha, lá no capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 42, Berg, até o versículo 50, uma batalha ali travada. Os filisteus e o povo de Israel, se levanta um homem e diz: vamos poupar sangue. Faz o seguinte, eu vou lutar, escolhe um homem aí, e quem ganhar a guerra, e quem ganhar a luta, perde o exército, então vocês serão nossos servos, ou nós seremos os servos de vocês, mas traz um homem para lutar comigo. E ele estava falando de um homem que era guerreiro desde a sua infância, preparado para a guerra, Golias, com mais de 2,80 metros de altura, um gigante. E ele diz assim: aí não tem homem não, não tem homem aí não, Israel. Ele passou vários dias, manda um homem para lutar comigo, manda, menosprezando. Deus levanta, irmãos, um pastor de ovelha, uma criança. A Bíblia diz que naquela época Davi tinha mais ou menos de 17 a 18 anos. E ele vai ao exército levar alimento para os seus irmãos, porque era de menor. E quando ele vê aquela afronta, ele diz: quem é aquele que afronta o Deus de Israel? Eu irei lutar contra ele. Eu irei lutar contra ele. Porque ele estava menosprezando o povo de Deus. Ele estava menosprezando. E a palavra de Deus nos diz que eles se prepararam para a guerra. E no capítulo 17, 1 Samuel, no versículo 42, essa guerra é travada. E Golias, irmãos, ele perde a guerra, porque a mão de Deus estava na vida de Davi, e também ele menosprezou o seu adversário. Tudo que você menospreza, você perde. Eu estava assistindo uma luta de um brasileiro chamado Anderson Silva. E quando começou a luta, ele ficou menosprezando o seu adversário. E eu sou brasileiro, sou patriota, estava torcendo por ele. Mas quando eu vi aquele gesto dele, eu já fiquei com raiva dele. Porque ele dava a cara assim pro cara.
Quem assistiu essa luta? E uma das vezes, quando ele deu a cara, o cara, tome, o olho dele virou na hora, caiu por terra. Porque menosprezou o seu adversário. Diga para o seu irmão, não menospreze ninguém. Porque amanhã ele pode estar com a tua cabeça nas mãos. Não menospreze ninguém. E valorize. Valorize o que você já tem. Não menospreze ninguém. Lá no Novo Testamento, 5 pães e 2 peixes. Para quê? Para que isso? Serve de nada. Saiu, foi com um cesto cheio de pão para casa. Pensando, meu, como é que isso acontece? Um cesto. E diz assim a palavra: Golias parou, olhou bem para Davi, começou a caçoar dele, ou menosprezar. Porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado, de boa aparência. Nem cara de mal ele tinha. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Dagom. Disse mais os filisteus a Davi: vem cá, e eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem você desafiou. Crente tem dono, meu irmão. Diga para o seu irmão, crente tem dono. Quem mexer contigo, está mexendo com Deus. Estava assistindo um filme ontem, de uma escrava americana, esqueci o nome do filme. E ela, na Netflix, fato real, mulher de oração escrava. E ela teve uma experiência com Deus, irmão, extraordinária. O que aquela mulher orava, Deus realizava. Em certa situação, irmãos, ela casou com um homem livre e tinha uma documentação que dava direito dela ser livre, e ela vai para os seus senhores e diz: olha, essa documentação diz que eu tenho que ser livre, eu quero ser livre, o meu marido é livre, e o Senhor diz assim, pega e rasga aquilo e diz: você não é livre, você vai ser escrava minha para sempre, você e seus filhos. E ela sai angustiada e vai para os pés de papai. E ela tinha uma árvore lá, e ela se ajoelha e diz: Senhor, mata o meu senhor, porque isso é injusto. Mata. E quando ela está orando, o filho do Senhor se aproxima dela e escuta a oração e diz assim: Deus não escuta a oração de negro. Deus não escuta a oração de negro. E foi embora. Na mesma noite, escuta o clamor, o homem morreu. Sabe por quê, irmãos? Quem mexe com o crente está mexendo com o próprio Deus. Cuidado quando você menospreza um crente, meu irmão. Muito cuidado quando você quer botar a fé do crente lá embaixo, quer botar a sua esposa, o seu marido, seus filhos lá para baixo, para rebaixar, para menosprezar. Olha, tu não é crente. Cuidado. Cuidado para não menospreze ninguém. Porque quem mexe com crente está mexendo com Deus. Quem mexe com crente está mexendo com Deus. E aquela mulher, irmãos, o filme vai desenrolando. E ela tem sonhos proféticos. E Deus levanta ela para libertar os escravos dos Estados Unidos. E ela conseguiu libertar mais de 750 escravos para a glória de Deus. E ela ia lá, pegava os escravos, corria. E as pessoas diziam: você não pode ir. Ela disse: eu posso ir, porque o meu Deus mandou ir e eu vou. Assiste esse filme, muito interessante. Não sei o nome dele, mas você vai procurar, vai achar.
fato real. Poder da oração e o poder de que mexer com o crente está pegando em bomba, chiando. Está pegando em bomba, chiando, porque menosprezou. Então Golias menosprezou Davi. Você veio para mim com pau, eu vou acabar com a tua vida. E ele disse, você não está mexendo comigo, você está mexendo com o meu Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando se levanta a gente para falar de crente, irmão, esse cara é doido. Quando se levanta imprensa, quando se levanta rede televisiva para falar mal de crente, aguarde e espere o que vai acontecer. Porque ninguém pode nos menosprezar. Nem eu e você pode menosprezar ninguém. E a palavra de Deus diz, se você veio aqui, que você desafiou o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. E 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça. Darei o teu corpo aos cadáveres dos teus exércitos filisteus, às aves do céu, aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Toda a terra saberá que há Deus no Brasil, irmão. Toda a terra saberá que há um Deus na tua vida. Pastor, eu estou sendo muito menosprezado. Glorifique a Deus, porque Ele vai te exaltar e vai derrubar aquele que te menosprezou. É fato, irmãos, isso é fato. Eu já vivi isso na minha vida. Tudo que você menospreza, você perde. Tudo que você não dá valor, você perde. Mas tudo que você admira e valoriza, você recebe. E o texto continua. E toda a multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará nas nossas mãos. Quem peleja por mim e por você, quem é meu irmão? Deus. E voltando para aquele filme. Toda a família daquele Senhor, o Senhor destruiu através da oração daquela mulher. E tinha um filho que assumiu e começou a perseguir ela porque ela estava foragida. E ela ficou de cara a cara com ele. Desarmou ele, mandou ele se ajoelhar. E ali ele foi humilhado no nome de Jesus. Sabe por quê? Menosprezou um filho de Deus. Alguém está te menosprezando? Entrega a Deus, que Ele é que peleja por mim e por você. Alguém está colocando para baixo, diga, Senhor, tem misericórdia. Deus está vendo. Deus está vendo as intenções. Deus está vendo as palavras. Deus está vendo as ciladas. Deus está vendo as armações. Deus está vendo tudo. E Ele vai te livrar de tudo. Entregue a Ele. Não responda com a mesma moeda. Ah, meu marido está ruim, não vou fazer comida para ele não, é que se vire. Faça comida, irmão. A minha esposa não quer outra. Ela vai ver e vai arrumar outra. Não, meu pai, não sei o que, não faço não. Faça o bem, que Deus vai te exaltar. E vai dizer o texto que ele pegou, guerreou contra o gigante. Então logo o filisteu partiu, avançou em direção a Davi. Este saiu com as suas linhas, correu ao encontro do grande filisteu. Davi levantou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra, lançou por meio da sua tiradeira, atingiu o filisteu na testa de tal modo que ele ficou encravada. Ele tombou, dando com o rosto no chão. Aleluia. E o resultado você sabe o que aconteceu. Ele pega a espada e corta a cabeça. E a vitória é do povo de Deus, porque menosprezou
Então, que ninguém te menospreze por aquilo que você é, por aquilo que você está no momento. Porque o Senhor, Ele irá te exaltar. Você com Deus, você é a maioria. Quem te menosprezar por causa da tua fé, vai perder a cabeça. Vai ter a cabeça decepada. Uma unção de multiplicação virá sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Deus vai multiplicar o pouco que você já tem. O pouco que você já tem, o Senhor Ele vai multiplicar. Porque ninguém pode te menosprezar. E começa a valorizar aquilo que Deus já te deu. Eu já estou nessa altura com Deus, Senhor, muito obrigado. Mas se o Senhor tiver mais, eu quero. Começa a valorizar a tua família, meu irmão. Começa a valorizar a tua esposa, começa a valorizar o teu marido, começa a valorizar a tua mãe, o teu pai, começa a valorizar a tua casa, começa a valorizar a tua roupa, começa a valorizar aquilo que Deus já te deu. Começa a agradecer. Tantos irmãos que estão aí reclamando de barriga cheia. Reclame não. Agradeça. Agradeça. Agradeça.